Cara, então é isso. Voltamos aqui ao canal de Maneiro mais uma vez para falar de futebol e dessa vez trazemos um vídeo um pouco diferente, meio que fora da curva do que víamos produzindo ultimamente. Dessa vez eu quero apresentar aqui estrelas internacionais na Série D e para explicar um pouco como surgiu essa ideia. Eu sei que na própria web tem alguns, aqui no próprio YouTube mesmo tem alguns vídeos já sobre esse assunto, mas aqui a gente está indo um pouco além. A galera do Última Divisão, por exemplo, que inclusive é um canal muito bom aqui do YouTube, que procura falar um pouco sobre, digamos que esses times mais periféricos, trazer para o público em geral um pouco mais sobre a Série D, sobre a Série C, algumas histórias curiosas de jogadores que não têm tanta mídia, que não têm tantos holofotes dos principais meios de comunicação. E ultimamente a gente acaba que vem fazendo mais ou menos esse trabalho, mas alguns nomes que eu vi aqui, por exemplo, não tem na lista deles, então a gente gostaria de esmiuçar um pouco, gostaria de comentar um pouco que eu pelo menos adorei fazer aqui essa lista, gostei muito de pesquisar sobre esses nomes a gente vem, que a gente vai trazer aqui à tona. Espero que vocês gostem. E só lembrando, se é a primeira vez aqui no nosso canal, não se esqueça de se inscrever, dar o joinha aqui, porque ajuda muito e serve como um termômetro para saber como vocês estão recebendo esse tipo de vídeo. Lembrando que é a primeira vez que eu vou fazer uma lista aqui. Então vamos lá, estrelas internacionais na Série D. Lembrando que com a eliminação do Manaus Futebol Clube na Série C do Campeonato Brasileiro, a gente acaba aqui meio que voltando as atenções para o Fast Clube, que é o time amazonense em evidência, é o time amazonense que a gente vai ficar torcendo aqui para que tenha sucesso e que traga aí mais uma ascensão, né? Que ele consiga ir para a Série C e que no ano que vem a gente possa ter dois times para torcer na terceira divisão do Campeonato Nacional. Então vamos lá, o primeiro nome que eu trago aqui é o Valderrama. O Valderrama que é um meia que atua pelo ABC, time do Rio Grande do Norte, que estava obviamente presente na Série D. Foi eliminado inclusive recentemente pelo Globo, que agora é o adversário do Fast Clube. E Valderrama, nesse caso, não é o nome dele, né? É um apelido, a gente acredita que por conta do cabelo, né? Ele tem esse cabelo cheião, esse cabelo crespo cheio, meio que Black Power, e por ele jogar no meio campo, acreditamos aí que esse foi um dos motivos para ele receber esse apelido. Valderrama que jogou as Copas do Mundo, algumas Copas do Mundo pela seleção da Colômbia, era um jogador meio cadenciado, assim, não era de muita velocidade, mas ele tinha umas achadas muito boas, ele que era o 10 assim, do time, mais ou menos a posição que joga esse nosso Valderrama aqui, mas esse Valderrama do ABC ele é um pouco mais defensivo, ele é mais volante do que propriamente um meia ofensivo, né? Vamos lá, o próximo nome aqui, por coincidência, né, também um jogador que marcou história pela Colômbia, pela equipe colombiana de futebol, que é o Mondragón. É um goleiro do River. Esse Mondragón também é um goleiro veterano que tem passagens por vários times do Nordeste brasileiro, que nesse caso também não é nome dele, é apenas um apelido. Provavelmente ele acabou ganhando esse apelido aí não só não por aparência física, que eu dei uma olhada assim na foto dele, né? Inclusive, só lembrando aqui, né? Um dos motivos que eu sempre peço para se inscrever, cara, dá um trabalho desgramado fazer esse tipo de vídeo. Eu vou trazer aqui vários nomes e, cara, eu tive que entrar equipe por equipe da Série D, são 64 equipes, e depois eu tive que olhar de um por um, pesquisar, ver imagens e tal, para ter uma noção assim, de pelo menos o porquê que ele tem, né? Nesse caso a gente vai trazer algumas especulações aqui, mas algumas coisas bem certeira, né? Nesse caso é um apelido, não é nome dele mesmo, mas é um goleiro e traz aí alguma noção de por que ele tem esse nome. Outro goleiro do próprio River Plate é o Danilo Riquelme. O craque argentino está presente no gol do time piauiense, mas nesse caso ele é o nome dele mesmo, né? Provavelmente uma homenagem aí ao craque argentino, possivelmente o pai ou alguém com certa influência para conseguir colocar o nome dele. Gostava bastante, admirava o futebol do Juan Román Riquelme. Outra vez a gente surge aqui com mais um Riquelme. Dessa vez ele é meia, ele joga no Coruripe
E esse Riquelme é o nome dele mesmo também, e ele tem 20 anos de idade. Então é mais ou menos assim, quem tem 20 anos de idade hoje, né, nasceu nos anos de 2000, né, exatamente em 2000, é mais ou menos a época assim que o Riquelme já ganhava uma certa projeção. Ele que alguns anos depois, ali dos anos 2000, já ingressou ali para o Barcelona e tal, e fez essa carreira toda que a gente lembra até mesmo com um certo saudosismo ainda hoje. Próximo nome da nossa lista, dessa vez um que não traz boas lembranças por conta da Copa de 1998, nós fomos derrotados justamente pela equipe desse cara, é o Desailly. Sim, nós temos um Desailly na Série D do Campeonato Brasileiro. Esse Desailly também é um defensor, a exemplo do jogador, né, francês, mas esse é lateral. O Desailly que ele marcou época, né, jogando ali por Milan, depois por Chelsea como zagueiro, era um cara que tinha uma certa capacidade de dar algumas arrancadas, de quebrar linhas, com passes precisos e tudo mais. E uma curiosidade é que esse Desailly é nome próprio, ele tem algumas passagens por Internacional, Ceará e Inter de Lages, e ele nasceu em junho de 1998. Então é muito provável que o pai, mais uma vez especulando aqui, o pai ou alguma outra pessoa que tenha certa influência para decidir o nome de uma pessoa, tenha visto ali as atuações do Desailly, gostou do nome e resolveu colocar no seu filho, no seu neto, não sei, seu sobrinho, algo do tipo, ou deu a ideia, né? Ou algum amigo que simplesmente chegou e deu a ideia. Então temos aí o Desailly. Próximo nome, esse nesse caso é o apelido, que é o Valdívia. É um jogador que esteve na Série D jogando pelo Bangu. Ele que é volante, mas nesse caso a gente acredita que seja por conta da aparência física, né? Esse Valdívia, apesar de jogar no meio campo também, mas ele joga numa posição mais defensiva do que o Mago Valdívia, né? O chileno que jogou alguns anos aqui no Brasil na equipe do Palmeiras. Ele também tem um cabelo meio volumoso e tal, e acaba lembrando em campo o Valdívia chileno, o original. Próximo nome, dessa vez a gente traz aqui um jogador do elenco do Fart Clube, justamente o time amazonense em evidência, o time amazonense que ainda disputa alguma coisa no campeonato nacional, como mencionamos há pouco, e é o Klinsmann. A grafia do nome dele, obviamente, é errada, né? Não é igual ao Klinsmann alemão. Ele tem 19 anos, é um jogador que começou na base do Sul América, o Tricolor Suburbano, uma das equipes mais tradicionais aqui da cidade, que atualmente anda meio em baixa, mas que revelou aí o Klinsmann, que está aí jogando, que foi contratado a princípio para a base do Fart Clube, mas que já foi integrado ao time principal. Outra vez a gente vê outro Klinsmann, esse a grafia do nome dele até se aproxima um pouco mais do original, né, do jogador alemão, que também é um dos mais conhecidos ali na posição. Mas esse Klinsmann ele é zagueiro, ele joga no futebol potiguar, é um zagueiro de 22 anos que já passou aí por outras equipes do Rio Grande do Norte. Próximo nome, temos aqui um cara que aqui no Brasil era conhecido como um carniceiro do cacete, mas que acabou fazendo, de qualquer forma, a gente não pode negar a invejável carreira que tem aí no Barcelona, que é o Mascherano. A gente tem um Mascherano que joga no Gi Paraná, e nesse caso esse Mascherano aqui é apelido. E a gente especula aí que seja por conta da posição que ele joga e provavelmente do estilo de jogo, né? Ele que deve ser ali aquele primeiro homem de meio campo, que sai à caça dos marcadores, né? Que sai à caça da bola para recuperar para o time dele. Então temos aí o Mascherano. Novamente a gente tem aqui mais um Riquelme. Dessa vez eu acho que é a maior incógnita que eu vi aqui nessa minha pesquisa. Esse Riquelme, ele é atacante, ele é um cara alto e é apelido. Então, fisicamente ele não se parece com o Riquelme, não é o nome dele, ele joga em uma posição diferente do Riquelme original, do Riquelme argentino, mas enfim, esse daqui é um que vale a pena eu pedir para vocês, caso vocês saibam por que esse Riquelme teria esse apelido, se alguém conhece esse jogador do Santos do Amapá, pode deixar nos comentários que a gente vai ter alguma luz assim e tal.
Mas enfim, me despertou até curiosidade de saber por que seria esse apelido dele. Outro carinha que a gente tem aqui do futebol internacional, inclusive está em atividade, ele que durante algum tempo foi uma das maiores, tido como uma das maiores revelações de futebol francês, é o Dembélé. Sim, temos um Dembélé aqui na Série D 2020. Esse cara ele esteve presente no Conquista, no Vitória da Conquista, na Série D, e agora está no Aimorés de Minas Gerais. Esse Dembélé aqui, obviamente, é apelido, né? Próximo nome, nós temos aqui um Sorin. Cara, quando eu vi esse daqui, eu até imaginei assim que ele poderia ser um cara assim mais jovem, assim que surgiu ali, talvez um cara que tivesse nascido ali em Minas Gerais, algum torcedor do Cruzeiro que quis homenagear o Sorin argentino, né? Ele fez muito sucesso com a camisa do Corinthians e tal. Era um jogador realmente diferenciado, né? Cara, eu gostava muito assim do Sorin, que caramba, do nada ele era onipresente, velho. Do nada assim ele começava o jogo na lateral, quando tu via o cara tava aparecendo na área para cabecear. Era uma loucura. Era bem legal assim. A gente tem esse Sorin. Eu acho que a única semelhança que tem é que, pelo fato dele ser canhoto, mas ele joga no meio campo, é apelido, e começou aí, disputou aí a Série D pelo Coruripe, mas logo depois ele foi emprestado para outro time. Outra estrela internacional que a gente encontrou aqui, vale a pena mencionar que a gente até acabou vendo assim vários outros nomes mais comuns, cara, mas como se repetia muito, a gente acabou não colocando aqui, que é o caso de Robinho, Rivaldo, Cafu, eram alguns nomes assim que a gente acabou vendo bastante frequência. No primeiro momento a gente colocou aqui na nossa lista, mas logo desistimos, né? Ficaria muito extenso falar, por exemplo, só de Robinho eu consegui localizar 4 times diferentes, obviamente. Então temos aqui um Deco, ele que é atacante, joga no União Rondonópolis, esteve presente na Série D, e nesse caso é apelido. Nesse caso também a gente ficou meio confuso, assim, porque também é uma posição diferente do Deco, não parece em nada com o Deco assim, fisicamente, o estilo de jogo provavelmente é diferente. Ele só é destro, e o nome dele também não é um nome esse que dá margem para fosse chamado de Deco, no caso do Deco mais conhecido, se eu não me engano o nome dele é Anderson, algo do tipo. Mas enfim. E nessa Série D a gente também teve um Balotelli, é um meia, é apelido, obviamente, né? Ele que joga pelo Brasiliense. E um dos nomes mais bacanas aqui, que é um dos mais inusitados para mim, na minha opinião, é esse próximo aqui, que é o Michel Platini. Eu dei uma olhada no ano de nascença no ano de nascimento desse Michel Platini, que é nome próprio mesmo, e ele nasceu, se não me engano, em 1982 ou 83. É justamente numa época em que o Michel Platini, o francês, o meia francês, ele fazia bastante sucesso. Ele estava meio que no auge da carreira dele. O auge do Michel Platini durou ali alguns anos, né? Ele fez bastante sucesso jogando não só pela seleção francesa, projetando a seleção francesa para o mundo novamente, né, ali nos anos 80, mas que foi um cracaço ali jogando pela Juventus também. Outro aqui que a gente tem, que a gente até riu bastante assim, né, quando a gente procurava saber por que desse nome dele, é o Tevez, ele que também é atacante, que jogou a Série D pela Caldense, pela equipe mineira da Caldense, nesse caso é um apelido, e quando eu fui olhar a foto do cara, meu irmão, parece, bicho. Infelizmente esse maluco aqui, ele é até jovem, né? Ele tem 21 anos de idade. Ele tem 21 anos de idade, ele nasceu ali mais ou menos em 99, 2000, mas nessa época o Tevez era um garoto ainda na base do Boca. O Tevez argentino, né, o Carlitos, ele começou a fazer sucesso, assim, começou a aparecer para o mundo, assim, já no início do ano 2000. Eu lembro de 2003 ali ele sendo campeão da Libertadores em cima do Santos. O Santos que já tinha só tinha ali aquela base do time, daquele ótimo time de 2002, né? Já tinha o Ricardo Oliveira, então era um time reforçado que muita gente acreditava, mas acabou sucumbindo para o Boca Juniors ali naquela final, que foi uma fase bem interessante desse time argentino. Então a gente tem esse Tevez, também atacante, mas cara, ele é com certeza por conta da aparência física dele. Ele teve o azar de parecer com o Tevez
ídolo ou ex-ídolo corintiano, né? Quem é corintiano acho que pode até me dizer se o Tevez ainda é ídolo do Corinthians, mas enfim. E o último que fez, inclusive, eu mudar o título do vídeo, né? Eu colocaria algo do time craques internacionais na Série D, mas quando eu vi esse nome aqui, eu mudei de ideia e resolvi colocar estrelas internacionais na Série D. Porque nesse caso, peço licença poética aqui, nesse caso é o James Dean, ele que é um atacante do Afogados. É o nome dele mesmo, não é porque ele tem o topetão ou tem alguns dotes artísticos. Esse James Dean aqui está presente no Afogados, nos chamou bastante atenção e é com ele que a gente encerra a nossa lista. Bem, pessoal, como eu disse logo no começo do vídeo, essa foi uma pesquisa que eu adorei fazer, me diverti bastante, vi vários nomes inusitados, acabei tendo que cortar alguns, mas é bem interessante, né? Como nessas divisões inferiores do futebol brasileiro acaba tendo margem assim para permanecer certos apelidos, né? São coisas que não cabem nos times da elite do futebol brasileiro. Eu lembro, por exemplo, do volante Muralha, que ele era cria ali da base do Flamengo, acabou tendo algumas chances com o Vanderlei Luxemburgo, mas o próprio Vanderlei começou a pedir que ele fosse chamado pelo nome dele, não me engano era Felipe, Luiz Felipe, alguma coisa assim, porque Muralha não pegava bem, poderia dar margem para os árbitros encararem ele como jogador violento e acabar tomando cartões desnecessariamente, né? Enfim. Mas nas séries inferiores do Campeonato Nacional a gente acaba vendo alguns nomes desse tipo, né? Eu acho que até em um outro vídeo que eu pretendo fazer também fruto dessa pesquisa que eu fiz nesses últimos dias, eu pretendo fazer um vídeo sobre nomes curiosos. A gente tem ali nomes como Bilal, Tobinha, uma coisa absurda, mas que acaba trazendo um pouco algumas risadas pra gente. Bem, então a gente fica por aqui. Mais uma vez eu peço a você humildemente, como presente de fim de ano, se inscreve aqui, cara, isso ajuda bastante, deixa o joinha, se gostou do vídeo, se tem sugestões a fazer, se quer me ajudar a produzir um conteúdo de mais qualidade, só entrar em contato, a gente está aqui aberto a propostas. Então, agradeço se você ficou comigo aqui quase nesses 20 minutos de vídeo, e é isso aí, falou, valeu, até a próxima.